Oi pessoal, meu nome é Arley Abrantes e você está no canal Autismo, História e Inclusão. Aqui nesse vídeo você vai acompanhar a professora Bruna Alves Lopes. Ela é historiadora, doutora em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e autora da tese Não Existe Mãe Geladeira, uma análise feminista da construção do ativismo de mães de autistas no Brasil. Ela vai nos falar a respeito dessa construção social das primeiras mães de autistas no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Se você ficou mais curioso, você pode dar uma olhada na tese completa dela. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as informações de onde você pode conseguir encontrar esse material. E aproveita, se você não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho, dá um joinha aqui nesse vídeo e compartilha. Para falar um pouquinho dos pilares teóricos, né, da tese. Quando eu resolvi estudar o autismo, eu pensei ele como um fenômeno do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, aí eu já rompo um pouquinho com uma ideia que às vezes a gente vê em textos que abordam o assunto, de tentar jogar o autismo para outras temporalidades, né? Igual falar que os meninos selvagens poderiam ser autistas, enfim, né? Assim, não critico essa abordagem, mas não foi a minha, né? Eu coloco como marco o estudo do Léo Kanner, porque eu estou pensando assim, que o autismo, ele é um fenômeno da cultura. Em que sentido? É a cultura que diz, olha, existe algo que é normal, existe comportamentos que são atípicos. Então, se é a cultura que está definindo o que é normal, o que é atípico, logo eu tenho que pensar que sociedade que é essa que possibilitou que o autismo surgisse enquanto uma categoria diagnóstica diferenciada, né? Então, por isso que lá no primeiro capítulo eu vou trabalhar ali com a construção do autismo, pensando como que isso possibilitou, que sociedade é essa que possibilitou que o autismo fosse estudado. E aí eu vou pensar principalmente no pós-Segunda Guerra, pensando que aconteceram dois fenômenos muito significativos. O primeiro a criança, ela começa a ganhar maior destaque enquanto objeto de estudo na psicologia e na psicanálise, ali, principalmente na psicanálise a partir da década de 20, né? E a discussão sobre o que é ser mulher também ela entra em voga. Então, aí nós temos articulação entre dois fenômenos. Um debate sobre o que é ser mulher e o outro sobre a psique infantil. Então, articulando esses dois elementos juntos, nós temos o autismo como uma possibilidade de estudo e como uma construção discursiva vindo ali ganhar vigor, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né? E aonde que entra o feminismo nisso tudo, né? Eu, enquanto historiadora feminista, né, eu tento pensar como que o poder é estruturado. E aí, nesse ponto, eu fico pensando, eu penso tendo como norte, né, da pesquisa, o gênero quanto categoria analítica, né? Como a sociedade é hierarquizada e como que há uma hierarquização entre aquilo que é considerado feminino e aquilo que é considerado masculino. Junto a isso, nós vamos encontrar o autismo permeando esse debate. Por quê? Porque aí eu me apeguei a alguns pesquisadores, que nem Jake, que vai falar que as narrativas sobre o autismo, elas são generificadas. O que, que significa isso? Que, em primeiro lugar, elas trazem uma marca de gênero, né? E aí a gente pode pensar o seguinte: quem que historicamente pôde falar sobre o autismo? Durante muito tempo foram os médicos. E quem que eram os médicos? Eram homens, né? Então, eles tinham um lugar social muito privilegiado e eles falavam, definiam o que era o autismo, quais que são as terapias, ou quais que eram as terapias, enfim, que deveriam ser aceitas, né?
Pensando no caso, e mesmo que a história do autismo seja uma história permeada de personagens, nós temos mães, nós temos professoras, enfim, tal, e muitos personagens femininas, o autismo ele é sempre dito no masculino. Então você tem o autista, né? O médico, e enfim. E foi nesse sentido que eu trouxe a discussão de gênero para pensar, tá, mas por que a gente não fala de outros sujeitos? Como é uma tese, é um trabalho de 4 anos, eu resolvi escolher abordar as mães. Por que eu resolvi abordar as mães? Porque, apesar delas serem fundamentais, os relatos delas serem essenciais para que, inclusive, o estudo do Léo Kanner pudesse ser produzido, porque muito do que ele fez foi feito a partir da análise dos relatos maternos, essas vozes femininas, elas foram, ao longo do tempo, desqualificadas. Então, foi por isso que eu me ative às mães, né? Porque em primeiro lugar, essa contribuição delas para o campo do autismo foi apagada, né? E quando elas apareciam na imprensa, enfim, na esfera pública, eram como se elas fossem mulheres más, perversas, egoístas, que adoeciam seus filhos. Então, por isso que eu tive esse foco mais nas mulheres e não, por exemplo, nos pais, embora eles também sejam, obviamente, figuras muito importantes.